Onde está Deus na sua vida agora? Não onde você diz que Ele está, nem onde você gostaria que Ele estivesse, mas onde que Ele realmente ocupa espaço, na prática, nas suas decisões de segunda-feira, no seu cansaço de terça, ou talvez na sua ansiedade de quinta, sabe? Naquele silêncio da madrugada. Essa é uma pergunta simples, mas ela é muito perigosa, porque ela desmonta aquele discurso pronto que atravessa frases bonitas e ignora aquela aparência espiritual. Por quê? Ela vai direto ao nosso coração. Talvez Deus nunca tenha perdido espaço na sua vida por falta de fé. Talvez Ele tenha perdido espaço por faltar a centralidade. Você não tirou Deus da sua história, você apenas colocou Ele num canto, assim como um móvel importante que te deixa encostado na parede. Algo que existe, mas não governa. Algo que você até respeita, mas você não consulta. Algo que você menciona, mas que de fato não segue de verdade. A Bíblia, ela nunca apresentou Deus como alguém que ocupa apenas um horário na nossa agenda. Nunca disse que Ele quer apenas um pedaço do nosso tempo. A proposta sempre foi algo muito mais radical. Provérbios 3, verso 6 declara: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Todos. Presta atenção nisso. Essa palavra que ela não deixa brecha. Não é em alguns momentos, não é quando sobra um tempo, nem mesmo só quando dá tempo de ir à igreja. É no trabalho, nas decisões financeiras, naquelas conversas difíceis, nos sonhos, nos medos, no nosso dia a dia, no ordinário da vida. Ele não quer ser apenas uma visita, ele quer ser o centro. O problema é que, sem perceber, aprendemos uma fé fragmentada, uma fé de compartimentos. Deus no domingo, Deus no culto, Deus do devocional, mas a segunda-feira, não, essa é nossa. O trabalho é nosso, as decisões são nossas, os planos são nossos. E assim, nós vivemos como se Deus ele fosse apenas um hóspede, não o Senhor. Como se Ele apenas visitasse a casa, mas Ele não tivesse a chave da porta. Quando Deus ele deixa de ser o centro, Ele não desmorona de uma vez. Esse que é o perigo, porque se tudo quebrasse ao mesmo tempo, a gente correria atrás, a gente tentaria arrumar, mas não, Ele é sutil. A paz começa a diminuir, o coração fica inquieto, a mente ela não desacelera, você não dorme, você não descansa, trabalha, mas não se satisfaz. Ora, mas parece vazio, você até serve, mas parece que perdeu a alegria. É um cansaço que não é físico, é espiritual, é a alma tentando funcionar, mas fora do eixo. Então você pensa que o problema é fazer pouco para Deus, e aí a gente tenta compensar. Mais atividade, mais compromisso, mais responsabilidade, mais desempenho religioso. Só que o problema nunca foi quantidade, foi posição. Você não precisa colocar Deus em mais coisas. Você só precisa colocar Deus no centro de tudo. Porque viver com Deus na periferia é muito exaustivo. Tentar controlar a própria vida é um peso que nós não fomos criados para carregar. Quando eu e você assumimos o controle de tudo, a ansiedade cresce, o medo ele aumenta, aquela comparação machuca e a gente começa a viver tentando provar o nosso valor todo o tempo, provar que somos suficientes, provar que damos conta, provar que merecemos e isso cansa demais, porque no fundo nós só estamos tentando ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Nós estamos tentando ser o eixo do universo quando fomos criados apenas para caminhar com Ele. Mas quando Deus ele volta para o centro, algo muda profundamente. Os problemas, eles não desaparecem, mas o peso ele sai dos nossos ombros. Aí a gente percebe que nós não precisamos sustentar o mundo. Percebemos que não precisamos ter todas as respostas, porque percebemos que Deus já está no controle. E essa consciência é que traz o descanso. O coração ele desacelera, a mente silencia, a alma volta a respirar e aí a gente aprende a viver com confiança e não com desespero. Quando Deus ele é o centro, tudo começa a encontrar o seu lugar. O trabalho gera propósito, a família ganha equilíbrio, até o ministério volta a ter alegria, as decisões elas ficam mais claras. Até as perdas passam a ter sentido, porque existe uma âncora mais profunda segurando a gente. É como uma roda, se o eixo estiver desalinhado, tudo vibra, tudo treme, tudo se desgasta. Mas quando o centro está firme, até o caminho irregular ele se torna suportável. Talvez o seu cansaço não seja falta de força,
Talvez seja um desalinhamento. Talvez o nosso esgotamento espiritual não seja falta de fé, mas excesso de controle. Talvez você esteja tentando dirigir uma vida que Deus nunca pediu para você dirigir sozinho. E hoje, Deus não está pedindo mais esforço. Deus não está pedindo mais promessa, mais desempenho religioso. O convite dele é mais simples do que nós imaginamos. Ele só está dizendo para mim e para você hoje, volta. Volta para o centro. Volta para a dependência. Volta para a intimidade. Volta para o lugar onde você não é o protagonista absoluto. Porque quando Deus é o centro, eu e você, nós paramos de viver para impressionar as pessoas e nós começamos a viver para obedecer a Deus. E obedecer a Deus é leve, é simples, é inteiro, é uma vida com menos barulho e mais direção. Talvez isso comece com gestos pequenos. Antes de sair de casa, entregue seu dia para Deus. Antes de tomar decisões importantes, ore. Antes de responder, por impulso, ouça mais. Antes de responder no impulso, ouvir mais. Antes de correr, perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Não é sobre adicionar peso à nossa rotina, é sobre ajustar o foco, é sobre reorganizar a vida ao redor de uma única verdade. Deus, ele não é parte da nossa vida, ele é o centro dela. Então hoje, pare por um momento e seja honesto. Onde Deus está realmente na sua vida? Ele é apenas um detalhe espiritual ou ele é o fundamento de tudo? Ele é um compromisso de domingo ou é a sua base de escolha todos os dias? Porque quando ele volta para o centro, o caos perde a força, o medo perde a voz, a pressa perde o controle. Quando Deus governa, a alma descansa. Então hoje, começa essa semana de um jeito diferente, sem promessas assim gigantes, sem metas impossíveis, sem culpa religiosa, apenas com um ajuste de posição. Coloque Deus no centro novamente, reconheça Ele em todos os seus caminhos e convide Ele para o seu dia a dia. E você vai perceber que quando o centro está certo, o resto todo ele se alinha. Deus no centro e finalmente tudo faz sentido. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero convidar você agora a compartilhar com todo mundo. Compartilha nos seus grupos, compartilha para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui na TV Central, toda segunda, você tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Agora eu quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários. Onde está Deus na sua vida?